Neste vídeo eu gostaria de falar sobre a dispersão em Babel, aquela dispersão ocorrida pela construção da Torre de Babel. Não devemos pensar na era pré-diluviana como sendo de dureza primitiva. Tudo indica tratar-se da civilização mais notável que nossa raça jamais conheceu. Por exemplo, a longevidade humana nessa época, a uniformidade da linguagem, a aproximação da revelação divina e a maior liberdade de comunicação entre Deus e os homens. Pensem no que isso deve ter significado para essas pessoas antes do dilúvio. Vemos claramente indícios das artes e engenhos deste período em Gênesis capítulo 4, versículos 20 a 24. Mas essa primeira civilização, com seu acúmulo de conhecimento e experiência, seus tesouros de arte e literatura, sua agricultura e habilidade, desapareceu completamente. E a raça adâmica tem um novo começo em Noé e seus 3 filhos, com suas famílias. Restrições marcantes são agora impostas, por Deus mesmo. A vida humana é bastante encurtada. O período de cada geração é bem menor. O solo exige mais trabalho e produz menos retorno. A carne é, portanto, incluída na dieta humana. Uma barreira de medo em relação ao homem tem de ser também imposta aos animais. A pena de morte é estabelecida para quem matar um semelhante, cuja violência se tornará comum, ou melhor dizendo, cuja violência se tornara comum nos dias antes do dilúvio. Note o capítulo 6 de Gênesis, versículos 11 e 13. Em meio a tantas limitações, a fidelidade de Deus se destaca no sinal do arco no céu. A promessa divina era necessária. Ela assegurou ao homem uma esperança para o futuro. Havia ainda uma outra limitação a ser imposta, além dessas que a gente destacou, que eu destaquei neste vídeo, a saber, a confusão de línguas. E a história você pode ler na sua Bíblia, no capítulo 11 de Gênesis, do versículo 1 a 9. O fato essencial a ser compreendido é que a pluralidade da língua humana foi uma medida restritiva culminante, sendo precipitada por um acordo humano no sentido de estabelecer um grande centro racial com uma elevada torre astral. Não devemos atribuir a esses construtores da antiguidade a estupidez de imaginar que pudessem edificar uma torre que chegasse aos céus, literalmente. O texto, na verdade, não se refere à altura da torre, mas sim, dizendo simplesmente, e seu topo com os céus, ou seja, com um planisfério astronômico, figuras dos zodíacos e desenhos das constelações, como encontramos nos templos antigos no Egito. Descobertas entre as ruínas da Babilônia, cerca de 5 milhas a sudoeste de um lugar chamado Hilali ou Ilali, é mais notável de todas as ruínas a Birs Nimrod dos árabes levanta-se a uma altura de 46 metros acima da planície sobre uma base quadrada de 121 metros de lado. Ela foi construída de tijolos secos no forno em 7 estágios a fim de corresponder aos planetas a que foram dedicados. Ao inferior preta, a cor de Saturno, a seguinte laranja para Júpiter, a terceira vermelha para Marte, e assim por diante. Esses estágios eram encimados por uma elevada torre, no cume da qual, segundo nos foi dito, encontrava-se os signos do zodíaco,
e outras figuras astronômicas, tendo, portanto, como deveria ter sido traduzido, uma representação dos céus em lugar de um topo que chega até aos céus. Não podemos afirmar que esses sejam os remanescentes da torre original, mas sem dúvida ilustra sua natureza e dimensões. A crise de Babel provavelmente ocorreu cerca de 300 anos após o dilúvio. Em Gênesis capítulo 10, versículo 25, ficamos sabendo que nos dias de Peleg, temos aí um homem chamado Peleg, se repartiu a terra, como aconteceu na confusão de línguas, no capítulo 11 de Gênesis, versículo 9. Peleg morreu 340 anos depois do dilúvio, como pode ser facilmente calculado em Gênesis capítulo 11, versículos 10 a 19, é fácil fazer esse cálculo. A Torre de Babel tinha como finalidade conservar e transmitir as tradições antediluvianas, antes do dilúvio. Seu erro estava no fato de os construtores desafiarem o mandamento divino de se dispersarem e encherem a terra. Tornai-os célebre o nosso nome, é isso que disseram. Exclamaram os construtores, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Tais palavras compartilham do espírito da Babilônia em todas as eras. Seu significado é certamente: vamos rebelar-nos, pois não só o desígnio divino de povoar a terra seria assim frustrado, mas o império mundial desse tipo irá constituir um desafio a Deus e ao seu reino, desde que o seu motivo era orgulho e ambição. Não podemos deter-nos aqui para discutir a grandeza de Babel, a capital do reino de Nimrod, mas a partir deste ponto, Babel, ou Babilônia, torna-se a cidade símbolo do mundo perverso atual, energizado, como é pelo arqui-rebelde Satanás. A completa destruição da Babel histórica, que ocorreu devidamente em cumprimento à profecia, como de Isaías capítulo 13, versículos 19 a 22, é uma das maravilhas da profecia bíblica. Mas a Babilônia continua vivendo em forma de mistério, como lemos no livro de Apocalipse, e a destruição da Babilônia histórica tipifica a futura ruína da Babilônia misteriosa e do presente sistema mundial. Isto nós temos nos capítulos 17 e 18 de Apocalipse.